E aí, pessoal, o prazo está esgotando e o Grêmio deve sim anunciar reforços. E ontem, uma curiosidade, porque nomes que são falados aqui jogaram em 2 clássicos, tanto no jogo do Santos contra o Corinthians, como principalmente no jogo do Flamengo com o Botafogo. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a rodada do Gauchão e vamos comparar um pouco Inter e Grêmio. Alan Patrick e Cristaldo. Vamos falar nisso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Fazenda Maldonado e os cortes nobres para o seu churrasco. Porto Alegre, Florianópolis. Você escolhe. Você recebe em casa se chamar pelo WhatsApp que está aqui na descrição. Mas você pode ir nas lojas também. Ali na Venceslau Escobar, aqui em Porto Alegre, na Nilo Peçanha também. E lá na Maurício Sirotsky Sobrinho, em Florianópolis. Fazenda Maldonado. Não precisa falar muito, né? As imagens são fantásticas. Tem o melhor churrasco possível na sua churrasqueira. Gente, hoje mais uma manhã de reuniões no Grêmio. Muitas reuniões. O Grêmio trabalha forte para anunciar jogadores. Eu não gosto muito de olhar para trás. A gente poderia aqui estar criticando o fato dessa intensidade ter aumentado nos últimos dias, né? Mas não vamos fazer isso. Vamos tentar olhar para frente e tentar entender como que o Grêmio pode melhorar. Ontem, nós vimos jogadores que são citados pela imprensa aqui do Rio Grande do Sul, como o Júnior Santos, o próprio Tiquinho Soares, o Felipe Jonathan, estarem nas relações dos jogos. O Felipe Jonathan teve uma contusão, ficou no banco de reservas contra o Corinthians. O Santos ganhou 1-0, o Corinthians, uma crise incrível do Corinthians. Inclusive, acho que tem que olhar para o Corinthians, tá? Tem que olhar para o Corinthians. O Corinthians tem jogadores que talvez interessem ao Grêmio, porque o ambiente lá é terrível. Por exemplo, Yuri Alberto da vida poderia tranquilamente jogar no Grêmio hoje. Mas o Felipe Jonathan no banco. Esse é o primeiro que é citado aqui para ser o lateral esquerdo. No jogo do Botafogo com o Flamengo venceu 1-0, um jogo que eu gostei do Botafogo, tá? Gostei do Botafogo. Fez enfrentamento com o Flamengo de igual para igual, jogou forte e o Flamengo, claro, é o melhor time do país. Não adianta a gente discutir. O Flamengo é um baita de um time de futebol, entendeu? E acabou perdendo um jogo no final da partida, mas fez enfrentamento. E o Júnior Santos jogou todo o jogo. Jogou o Luiz Henrique por um lado, depois o Luiz Henrique saiu e jogou o Júnior Santos aberto pelo lado esquerdo, jogou o Tiquinho Soares por dentro. Esse jogo mostrou um bom Júnior Santos, que o Grêmio quer, mas depois do jogo, fiquei vendo as coletivas para tentar entender se existia alguma informação que pudesse indicar que o Júnior Santos estivesse saindo. E não saiu rigorosamente nada da imprensa do Rio de Janeiro. Nada, nenhuma frase. O que indica, assim, ou está sendo muito bem trabalhado lá nos bastidores, porque aqui vazou, ou a nossa leitura aqui, a leitura que existe aqui é uma leitura diferente. Lembrando que o Grêmio já passou por isso, né? Divulgava-se dentro do Grêmio que o Funes Mori estava assinado o contrato. Quantos e quantos jornalistas citaram que ele estava fechado? E isso vem de dentro do Grêmio. Assim como quantos e quantos jornalistas antes disso haviam citado que o Michael estava acertado. Então, existe aí uma preocupação, né? Uma preocupação importante sobre esses nomes. Vamos seguir analisando. Hoje, como eu disse, o Grêmio está em reunião lá no CT e faltam, nesse momento, 8 dias para fechar a janela, para fechar, na verdade, as inscrições para o Campeonato Gaúcho. E depois a janela finalmente fecha no dia 7 de março. Mas o Grêmio tem que se mexer antes. Ele não vai esperar, e agora eu vou falar do jogo do Inter ontem, dessa comparação que está se fazendo aí entre o Alan Patrick e o Cristaldo, porque as pessoas pegam números
do Cristaldo e números do Alan Patrick. E jogam isso como sendo uma verdade absoluta. Gente, número não é verdade absoluta. Eu vou falar uma situação aqui que vai contra o nosso jogador e a favor do jogador do Inter. E não adianta a gente tapar o sol com a peneira aqui e ficar dizendo, viu, os números do Cristaldo. O Renato tira o Cristaldo. O Cristaldo não termina nem o jogo. Não é o César, o jornalista tal, não. Então não adianta a gente pegar o número frio do SofaScore e dizer, olha, viu? São coisas completas. Futebol não é número. Futebol, o número existe também. Mas ele não é número. O Renato tirou o Cristaldo no intervalo do jogo contra o Novo Hamburgo. Por que ele tirou? Ele tirou porque ele acha que o Cristaldo não está dando o resultado que tem que dar. Então não adianta a gente não adianta a gente tentar se convencer de coisas pela nossa camisa, porque senão nós não vamos crescer como time. O Grêmio está precisando hoje de um saculejo. E o gremista também. Também. A gente pode acreditar que é um papo de gremista para gremista. Não adianta. A gente fica, viu? Olha o SofaScore do Cristaldo. Sim, o Grêmio está jogando menos que o Inter. O Alan Patrick é o centro do time. É o capitão do time e o centro do time. O nosso 10, que tem números melhores que o dele, o treinador do nosso time tira. Não, né? Não, e eu nesse ponto eu tô com o Renato. Ele tira porque o resultado não tá bom. Que tem que dar mais, tem que marcar mais, tem que participar mais. É o time. Esse aqui não é um esporte individual, por mais individualizado que ele esteja. Por mais individualidade, e cada vez mais na cabeça do jogador, é um esporte individual. Cada vez mais. Então, vamos tentar entender o tamanho do problema. O problema é grande pra gente. É grande, porque a gente tá brigando entre nós, a gente quer se iludir com coisas, e o nosso time é menor do que a gente deveria ser. Vocês viram o jogo do Inter com o Santa Cruz ontem? O Inter teve 30 oportunidades de gol. 30. Vocês viram o jogo do Grêmio contra o Avenida? O Grêmio teve uma oportunidade de gol. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E ou a gente vai para dentro do problema e discute o problema, ou quando perder para eles, e vai perder bem, do jeito que tá, nós vamos ficar assim. Ah, esses caras não sabem nada. Não. Tem que falar antes. Tem que falar antes. Tem que brigar antes. Eu não quero perder. E tenho certeza que nenhum de vocês quer. Agora, se não se mexer, se não contratar, se não melhorar taticamente, vai perder. E nesse caso, a pior das derrotas, que é perder sabendo que ia perder. Aí vai dizer o seguinte, Grenal. A nossa expectativa hoje é essa. E isso é muito pouco pro Grêmio. Isso é muito pouco. Essa história do Grenal é Grenal. Isso é muito pouco pro Grêmio. O Grêmio é protagonista. O Grêmio é gigante. O Grêmio não é um clube do aleatório. Não é. Ontem, por exemplo, eu vi atentamente, sobretudo os primeiros 40 minutos do Inter. Depois eu queria ver muito o Júnior Santos e ficava trocando. Nós vimos. O Inter tem um time de futebol. Um time que até acho que tem dificuldades defensivas, tá? Acho que o Grêmio se encaixar bonitinho vai sair e vai criar problema pro Inter. Mas hoje, jogadores e estrutura de time, o Inter tá na frente da gente, sim, senhor. Dói, mas tem que dizer. Porque se não disser, fica todo mundo, hoje o que tem de oficialista, todo mundo, porque não. Ninguém quer dizer nada. Não, tem que dizer, gremista tem que dizer. Gremista tem que dizer. Eu não sou abraçado a diretoria nenhuma, sou abraçado ao Grêmio. Essa história de chapa branca não é comigo. Tem que dizer, ou melhora ou perde. E se perder,
Não adianta ficar gritando. Não adianta ficar gritando. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Todo mundo tá vendo. Tem uns que falam, tem uns que não falam. A comparação hoje é desigual para nós. E isso é inaceitável, porque nós temos capacidade de fazer time gigante também. Essa é a realidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.